Olá pessoal, professor Paulo Alexandre, iniciando aqui a parte 2 da aula 3, cálculo numérico. Vamos lá. Já falamos da primeira fase do zero de funções, que é o nosso conteúdo. Vamos falar agora do método da bissecção, tá bom? O método da bissecção, lembrando, pessoal, nós já fizemos a fase 1, e toda vez que faz a fase 1, você já tem um intervalo AB que só tem uma raiz aqui dentro, então, tá? A gente termina assim lá, né? Existe uma única que se pertencente a esse intervalo aqui. Já passou por isso, tá bom? Então, seja a função contínua no intervalo AB, tal que o sinal é trocado. A gente já viu isso. Vamos supor, para simplificar, que no intervalo contém uma única raiz. É o que eu acabei de falar. O objetivo do método é reduzir a amplitude do intervalo que contém raiz até atingir a precisão, o erro, forma do erro, tá? Para isso, faremos a divisão sucessiva do intervalo inicial. Uma observação, né, que é o erro absoluto, para facilitar a teoria, mas existem outros tipos de erro, ok? Então, o método é bem simples, pessoal. Nós fizemos lá, aqui está o A, aqui está o B, né? Então, o ponto médio está aqui, ó, meio, certinho. E aí você sempre vai fazer um teste, resumindo, tá? Você tem a função, e aí você vai testar o ponto, né, que é o xk, que é o da função. Vai fazer o teste. Se f de xk, vamos colocar aqui, ó, for positivo, ele vai entrar no A, se o A, né, ó, se o f de A é positivo. Caso contrário, entra no f de B, né? Se for negativo, supondo que o f de A é positivo e o f de B é negativo, ele vai entrar no B, já que o f de B seria negativo. E aí você repete o processo. Aqui claramente dá para ver que quando eu repartir, nesse intervalo tem a raiz, então eu vou fazer nesse intervalo. E esse intervalo é como se eu esquecesse, jogasse fora. Eu repito o processo. Pego esse intervalo, acho o ponto médio aqui, vou fazer de azul para ficar um em cima do outro. E aí a mesma coisa, faz o teste, né? Nós só temos três opções. Ou esse ponto que nós achamos quando fizer o teste dá zero, que é a raiz, que é bem difícil, eu falei na aula, bem improvável, pode acontecer. Ou ela está à direita ou à esquerda. Claramente, como que a gente faz isso? Faz o teste, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente vai continuar com esse intervalozinho aqui, e esse aqui a gente joga fora. Então, cada vez você está diminuindo o seu intervalo à metade. E é óbvio que esse processo pode continuar, tá? Já que a função é contínua, ela não tem salto. E aí a gente vai conseguir colocar esse intervalo do tamanho que nós precisamos, ou do tamanho que nós queremos, tá bom? Então, é bem simples o método. Nós vamos fazê-lo usando uma tabela, tá aqui a tabela nossa, A, o sinal de f de A, que no caso nosso a gente está colocando só na frente mesmo aqui, ó, um Szinho assim, para facilitar. E a mesma coisa, sinal de f de B. A gente vai colocar um S aqui só para lembrar, tá? Que não é o sinal do A nem do B, da função, o sinal da função. XK, que é o ponto médio, a gente viu, ó, XK, a fórmula, né? Ó, A mais B sobre 2, só tem esses dois. O f de XK, né? Você vai colocar aqui o sinal, na verdade, do f de xk, tá? Se é positivo ou negativo. E o erro, que a gente já viu agorinha, que é epsilon, cuidado para não confundir, ó, epsilon. E esse epsilon está aqui, ó, b menos a. Tá? Pode até colocar um modo, se quiser. Como o b sempre é maior, sempre vai dar positivo. E aí o resto é calculadora, tá, pessoal? Bem simples esse método, vamos dar uma olhada aqui, nós temos o exemplo, já até fizemos na aula esse exemplo, então vou dar uma pausa aqui e vou já organizar o exercício para ser bem rapidinho, tá? Já volto. Pessoal, vamos lá, então tá aqui, né? O exercício pede para fazer a menor raiz, eu vou mudar aqui, tá? Só porque já vi que vai dar negativa, só para a gente trabalhar com positivo, vou colocar maior, tá? Mas é a mesma lógica. Só para facilitar aqui na videoaula. Então, primeira coisa, tem que fazer a fase 1, já falamos, se você não assistiu o vídeo, comece por aí. Tá? Vou mostrar aqui no Excel, no Implot, você já pode dar uma olhadinha, é essa função, separei as duas funções. Deixa eu falar mais um pouco aqui, falar melhor um pouco, né? O que nós fizemos? Isolar aqui, ó, f de x igual a zero, isolar as duas funções. Então, de um lado, eu vou deixar a função quadrática, ó, esse mais 6, e do outro lado, eu vou levar essa parte aqui que está negativa, vem positiva. Tá? Duas funções simples. Funções quadrática, dispensa comentários, né? Muito utilizada, muito estudada. E a função exponencial, muito falada no cálculo 1. Então, com a ajuda do Implot aqui, ó, você vai fazer esse gráficozinho aqui no seu caderno aí, ó, tá? Então, dá para ver que a quadrática em vermelha e a função
exponencial em azul. Então, dá para ver se a gente clicar mais ou menos aqui, ó, a raiz está perto de 2, ó, entre 2 e 3. Então, nosso intervalo inicial é 2 e 3. Mas, de novo, faça passo a passo, tá? Mas a fase 1, a gente pode colocar aqui com o intervalo 2 e 3, ok? E aí, nós temos aqui o gráfico, né? O gráfico, não, perdão, a tabela, intervalo 2 e 3. A gente já pode começar a fazer aqui, ó, preencher. Então, como que nós vamos preencher? Passo 0, 1, 2, 3 e daí por diante. Ah, e o sinal, né? A, 2. Vamos lá. Aí fazer a continha usando a calculadora. O que eu fiz? Substituir o 2 na calculadora. Já fiz a conta, eu vou voltar aqui, ó, pode observar lá que nós temos menos 2 ao quadrado é 4, aí mais 2, que é o x, menos e 2 menos 1 lá dentro, que é x menos 1, mais 6. Apertando no igual, 1,28 positivo, tá? Então, vamos colocar aqui, positivo aqui, ó. O b é 3, com certeza é negativo, senão vai ter errado, né? Mas vamos verificar. Daí, para não gastar tempo, já estou usando Excel para ganhar tempo. Já falei para vocês, ó, aqui no Excel, testei com 2, a mesma coisa, 1,28, o mesmo resultado. Vou falar um pouquinho disso aqui, ó. Olha aqui, ó. Você vai digitar o que está aqui, ó, tá? Usando os parênteses direitinho, ok? E aí você vai usando as dicas do Excel. Vou fazer isso aqui, vamos fazer aqui, né? Ó, toda vez que começa uma fórmula matemática igual, tá? No nosso caso tem o menos x ao quadrado, então a gente tem que abrir um parênteses, pegar esse aqui, chapéu 2, parecido na calculadora. Aí, mais esse valor aqui, menos exponencial. Começa a digitar, ESP, ele vai falar, retorna aí, abre aqui, aí x menos 1, o x é esse, menos 1, fecha o parênteses, mais 6, tá? Então, e dá o tap. 1,28, se eu comparar aqui com a calculadora, bem legal, o mesmo valor, tá? O que confirma o resultado. Dificilmente vai dar o mesmo valor errando dos dois ao mesmo tempo. Então, com certeza, acertou aqui. E aqui a gente tem uma facilidade, porque eu posso ir mudando o valor aqui, ó, 3, tá? Eu não vou mostrar isso aqui para vocês, vai ficar na tela auxiliar, mas é isso que eu estou fazendo. Então, deu negativo, vou indo e voltando aqui por enquanto. O xk, muito simples, 2,5, soma 2 mais 3, 5, dividido por 2, 2,5. E o sinal. Ou na calculadora, vou usar o Excel só para ganhar tempo. Então, vou colocar aqui 2,5, ó, tá? Eu posso colocar aqui embaixo, deixar os valores aqui e fazer assim, ó, tá? Dá negativo também. Eu posso vir aqui só substituir aqui o valor. Você que vai escolhendo. Estou usando só como calculadora, só para agilizar o processo, tá? Lembrando que você tem que saber fazer isso à mão, porque no dia da avaliação da nossa provinha vai ser feito à mão, tá, pessoal? Já falei isso várias e várias vezes na aula. Então, o teste, né? Nós falamos agora, como aqui é negativo, vai entrar no lugar do B, porque o B é negativo. Então, 2,5 menos, e aqui vou repetir o nosso A. Então, já estou no intervalo 2 e 2,5. Um é positivo, outro é sinal. Portanto, sinal trocado. Faça a conta. 2 mais 2,5. 4,5 dividido por 2, 2,25. Essas continhas podem ser feitas de cabeça ou na calculadora. Vou vir aqui usando o Excel como calculadora, de novo, só para a gente agilizar, 2,25. E vai dar aqui, deixa eu apagar esse de baixo, para ficar bem claro aqui, ó. Negativo, tá? Pessoal, muita atenção nas contas e você vai seguindo isso daqui. Não tem segredo, ó, 0,5. É muito simples esse método, por isso que é o primeiro método, bem facinho, tá bom? Deu negativo, quer dizer que o 2,25 vai entrar no B, porque ele deu o sinal negativo. E vou repetir o 2. Se fosse positivo, entraria no A, mas não foi. E aí faz a conta. 2 mais 2,25. Você pode usar aqui o Excel, né? Fazer a continha aqui, ó. Pode até fazer aqui, ó. Isso aqui, ó. Fazer tudo com forma, ó. Igual 2 mais 2,25 dividido por 2. Posso ir fazendo tudo aqui se eu quiser. Ó. Vai dar o valor e aí depois já vai substituir. 2,125. Agora deu positivo, tá bom? Então, agora deu 2,125 e aqui deu positivo. E o erro aqui, 0,25.
Deixa eu só voltar que eu não lembro qual que é o tamanho do erro. 0,2. Então, eu não posso parar ainda. Só posso parar quando o erro for menor que 0,2. Não é menor. 0,25 é maior. Tá? E agora, ó, deu positivo. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, 2,125, que é o positivo. E vou repetir o 2,25, que é o negativo. Faz a média e terminou o exercício. Aqui vai dar 0,125, o erro. Tá bom? E aí, usando a calculadora, vou fazer aqui usando a calculadorinha mesmo, ó, só para a gente usar um pouquinho a calculadora. Faz a continha aí. 2,125 mais... Cuidado com as continhas, tá? Aqui eu estou com o emulador, às vezes dá um errinho. Então, mas sempre repitam essas contas, tá, pessoal? Vai fazendo para você praticar. Não adianta copiar aqui e ficar vendo o vídeo e não praticar. Depois chega na prova, não dá conta. Dividido por 2. E esse é o nosso valor, ó. Então, 2,1875. Vou anotar aqui, ó. 2. Não precisa do sinal porque terminou, tá? 75. Essa é a nossa resposta. Ok? E aí, vou colocar aqui, ó. Sempre você vai colocar uma conclusão. 3 pontinhos, ou pode escrever conclusão, né? A raiz. Ou melhor, no nosso caso era a menor, eu coloquei a maior, né? Depois vocês façam a maior raiz com erro menor que 0,2 é 2 pontos que se igual a 2,1875. Bem simples, né? Bem legal, é o método mais tranquilo que tem, ok? Vamos para frente, pessoal. Refaçam esse exercício muito legal. Não vou fazer todo, claro, senão o vídeo fica muito grande, não há necessidade, só vou organizar aqui, tá? Então, igual a 0, fase 1, né? Já que não temos aqui, ó, igualou a 0. Então, vai fazer, de um lado fica só log de x, exercício bem simples, e do outro lado, 1 sobre x, tá? Falei bastante desse exercício na aula. O gráfico, você já tem que ter noção, ó, x e y. Log de x é mais ou menos assim o gráfico, ó, passando aqui no 1. E 1 sobre x é uma hipérbole. Vou colocar de vermelho aqui. São gráficos clássicos, que a gente tem que saber, tá, pessoal? Claro que aqui é só um esboço, ele faz assim mais ou menos, e ele faz assim mais ou menos, tá? Então, só tem uma raiz, porque só tem uma interseção, que é essa aqui. A raiz é positiva, e ela está para frente do número 1 aqui, ó, que é a característica da função log, tá? Façam a mesma coisa. Façam. Aí aqui já tem um gráfico, que é a fase 1, né? Tem que fazer sempre a fase 1 para chegar no método. Gráfico está feito. E aí vocês vão fazer fase 2, tabela. Mesmo que eu estou vendo pelo gráfico que é só uma raiz, mas eu tenho que fazer a tabela. Tá bom, pessoal? Tem que fazer. Não se esqueçam disso. Isso vale nota no dia da avaliaçãozinha. Eu já sei que está para frente do 1. Provavelmente vai ser entre 1 e 2 ou 2 e 3. Vamos dar só uma olhadinha para finalizar aqui, ó, esse vídeo. Vou jogar aqui no Implot. Comentei na aula, bastante cuidado com ln e log, né? Uma das funções aqui é log, agora é log, cuidado, viu? De x, vou mudar aqui, está aqui a função que nós falamos, e a outra, 1 sobre x. Então, para tirar a dúvida, né? Então, a raiz entre 2 e 3. Tá? Observação, abre parênteses, cuidado, vou colocar ln, ó, falei na aula, cuidado com essas funções, log e ln, muita gente erra. São parecidas, mas não são as mesmas funções, são funções distintas. Ó, agora ficou entre 1 e 2, tá bom? Então, cuidado aí. No nosso exercício aqui, voltando, no nosso exercício, 1, 2 e 3, né? Vai ficar aqui, ó. Façam, estou supondo aqui, pessoal, mais, menos. Aí você vai colocar aqui, troca de sinal. Ó, bem simples assim, troca de sinal. Tá bom? Fez a fase 1, vai lá para a tabela, que é essa tabela aqui. Só vai mudar os valores e os sinais. Claro, sempre com essa tabela aqui, lembrando de fazer a conclusão. Deixa eu ver se eu deixei o espaço aqui. Não vou fazer todo o exercício, né? Vou começar aqui, ó. 2 e 3. Aqui vai ser 2,5. Aqui vai ser 1. O que nós precisamos aqui? 0. Isso nunca muda, ó. 2, 3, tá? O A e o B que nós acabamos de encontrar. O sinal, né? Tá? Vou fazer pelo menos uma aqui, né? Vamos pegar aqui a calculadorinha, deixa a gente ver. Então, com 2, que é o x, vezes log, olha aqui, ó, ln do lado do log. Cuidado aqui, ó, log de 2 menos 1. Quanto que deu aqui? Negativo. Então, o que significa que é negativo? Muito provavelmente aqui é positivo, senão não dá certo.
E aí vamos fazer do 2,5 só para a gente iniciar. Depois vocês continuam. Então, 2,5, já que a função é bem simples, compensa fazer assim, tá? Vezes log de 2,5. Exercício feito em sala de aula, tá bom, pessoal? Fiz completamente, mas estou deixando aqui no vídeo, né? Caso alguém não assista a aula, ok? Então, deu negativo, ó, negativo. Então, negativo. Vai entrar aqui, ó, 2,5, negativo, 3 positivo e continua. Não vou fazer mais, porque acredito que já está bem claro aqui, o exercício é bem tranquilo, muito parecido. E esse foi o método da bissecção, ok?